O seu módulo tem que ter apenas uma responsabilidade. E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar com vocês sobre o princípio da responsabilidade única, ou Single Responsibility Principle. Então esse é o primeiro princípio entre os princípios SOLID, né, que eu falei para vocês no outro vídeo. SOLID vem de S-O-L-I-D. Então o primeiro começa com S, é Single Responsibility Principle. O que quer dizer esse Single Responsibility Principle? Quer dizer o seguinte, que o seu módulo, seja sua classe ou um módulo mesmo, por exemplo, se for em JavaScript ou alguma outra linguagem, o seu módulo tem que ter apenas uma responsabilidade. Vamos analisar o que quer dizer essa responsabilidade. A palavra responsabilidade, ela tem a ver com responder. E quem responde, responde para alguém. O que eu quero que vocês pensem quando vocês pensarem em responsabilidade é isso, responder para alguém, para alguma pessoa. Em particular, você pode pensar nos diferentes tipos de papéis que existem numa empresa. Então, numa empresa vai ter o pessoal do financeiro, vai ter o pessoal do RH, vai ter o pessoal que formula os relatórios. Então, tem várias pessoas envolvidas na empresa. Vai ter o DBA também, que cuida do banco de dados. Então, quando você pensa no Single Responsibility Principle, o princípio da responsabilidade única, você tem que pensar que a sua classe ou seu módulo vai responder para apenas um tipo de pessoa. Tá? Não pode ficar respondendo para vários tipos de pessoa, que isso fere esse princípio e deixa o seu projeto mais frágil. Então, vou dar um exemplo aqui. Pensa numa classe, pode ser um módulo também, que modela um empregado de uma empresa. E aí, vamos pensar nas operações desse módulo ou dessa classe, ou métodos públicos dessa classe. Então vamos imaginar que essa classe, ela implementa um método para calcular o salário do empregado, calcula salário. Depois um método para salvar o empregado no banco de dados, vai chamar salvar ou salve, né? Depois um método para procurar o empregado no banco de dados pelo ID dele, find by ID, procure por ID. E depois um método descreve, que descreve o empregado com as suas propriedades. E aí vamos pensar qual que é a utilidade desses métodos e para quem que vai servir esses métodos. Tá? Então o método que calcula o salário vai servir para o pessoal do financeiro. O método que salva o empregado e que busca o empregado no banco de dados vai servir para o pessoal de banco de dados, o DBA, por exemplo. O método que descreve o empregado vai servir para quem for ler os relatórios, o relatório que descreve o empregado. Tá? Então, imagina que essa classe, qual que é o problema dessa classe? Ela está ferindo o princípio da responsabilidade única. Por quê? Ela está respondendo para 3 tipos de pessoa, que é uma pessoa do financeiro, uma pessoa que cuida do banco de dados e também uma pessoa que está responsável pelos relatórios. Então, qual que é o problema disso? Está tudo localizado no mesmo módulo. Imagina que uma pessoa do financeiro vai pedir uma alteração no método que calcula o salário. Tá? E aí você vai fazer a alteração. Como está tudo junto, pode ser que a alteração do cálculo do salário afete alguma coisa dos outros métodos que estão dentro da mesma classe. Tá? Então, uma alteração que veio lá do pessoal do financeiro vai afetar uma funcionalidade do pessoal do banco de dados. Tá? Isso não é muito bom, certo? Por quê? Porque pode gerar um erro para uma pessoa que não tinha nada a ver com a alteração. Então, qual que é o ideal? Né? Se você quiser seguir esse princípio e ter um projeto mais sólido, você vai fazer com que as suas classes só respondam a um tipo de pessoa. O que você faria então se você tem essas várias operações relacionadas com o empregado? Você vai ter essas operações separadas em diferentes módulos. Então, por exemplo, você pode ter lá uma classe que tem a ver com o repositório de empregados, que tem a ver com o banco de dados. Essa classe vai ter um método para salvar o empregado. Ela pode, por exemplo, receber o objeto empregado e salvar no banco de dados. E essa mesma classe ou módulo pode ter um método para encontrar o empregado, para fazer a busca do empregado no banco de dados. Então repara, tudo que tem a ver com banco de dados vai estar localizado numa mesma classe. Obviamente que esse exemplo é muito simples, mas você pode aplicar para qualquer tipo de módulo. Quando você for projetar um módulo, pensa nisso. Pensa que o seu módulo ele deve responder para um tipo de pessoa somente da sua empresa. Tá? E aí você vai estar seguindo o Single Responsibility Principle. Vai estar deixando o seu projeto mais sólido. Beleza, pessoal? Então era isso. Nos próximos vídeos a gente vai falar de outros princípios e padrões de projeto para ajudar o seu projeto a ficar mais redondo. Beleza? Então era isso. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.